para que nós possamos sentir a presença de Deus e que tudo venha acontecer de acordo com a vontade dele. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa manhã linda que o Senhor nos deu, com o sol, esse tempo, esse céu. Nós agradecemos a Ti, porque o Senhor cuida de nós, prepara cada manhã, cada sábado, para que a gente possa desfrutar. Que nós possamos sentir a Tua presença, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que nós estejamos sempre, independente das circunstâncias, rendidos a Ti. Isso é o que eu peço, desde já agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Uma música, a primeira música muito especial, é a música do ano. Tudo por Ele. Tudo por Ele. Com certeza você já ouviu essa música. Pode cantar que a gente deixa. Pessoal do coral, hein? Quero ver divisão de vozes. Ah, e o pessoal da live, quem tá na live, tudo bem, pessoal da live? Bom dia pra vocês. Vocês vão escolher a segunda música desse primeiro bloco, tá? Nos comentários, o Neizinho tá acompanhando. Nos comentários vocês vão comentar que música você quer que a gente cante depois dessa. A música mais pedida será tocada. Ok? Então, vai comentando aí. Aquela que está com saudade de ouvir, comenta que a gente vai cantar. Galáxias cantam de sua imensidão e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e ama a voz com sons de glória irá romper nossos coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. Diante dele
por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre. É tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre. É tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por Ele. Amém. Tudo aquilo que nós fazemos é para Ele, por Ele, para Ele. São todas as coisas. Agora nós vamos saber qual é a próxima música mais pedida aí pelo pessoal de casa, hein? Que isso, ao vivo, hein? Silêncio de Deus. E vai ser. Então, gente, Silêncio de Deus. Essa música. Quem conhece essa música, buzina? Amém. Vamos aprender juntos, então. A música Silêncio de Deus. É do Jonatas Ribeiro. Ah, William. Nossa, Deus. Ô, Neizinho, era você de homem. O povo pediu. Eita, glória. Não, eu já vou pegar aqui também, né? Meu Pai amado. Ó, eu tô ouvindo pessoas cantando, eu vou chamar aqui, hein? Que eu não sei cantar. Não é o playback não, né, Kaique? Meus pais me disseram que sábios não falam muito, que ao invés de falácias prefere eloquência dos atos. Falácia sem freio é virtude pros tolos. Atuar em silêncio é a glória de poucos. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira, os frutos do campo, que a seca desfaça a colheita, frustrando os meus planos. Ainda que falte a resposta ao clamor, eu me alegro em
as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio tu preferes agir. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio tu preferes agir em silêncio. Amém. Amém. Sobre nós agora, abra tua boca, diga as palavras que curam este lugar. Fale a verdade, mostre a tua vontade. Tudo o que somos apenas vem de ti. Vem, Espírito de Deus, vem estar conosco, nos dê vida de novo. Vem, enche-nos com teu amor, mande teu poder. Feliz sábado a todos, amigos, irmãos. Que amém, né? Gostoso, né? Mesmo na buzina, nós podemos de várias formas louvar a Deus, né? Meus amigos, a lição desta semana foi muito importante para nossas vidas, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, para o colocar à prática em momento que estamos vivendo aqui. Como eu disse certa vez aqui neste mesmo lugar, momentos difíceis fazem homens e mulheres fortes. Se você tiver oportunidade, você fazer disso uma oportunidade. Testemunhas cativantes e o poder do testemunho pessoal. Antes, vamos fazer uma oração. Vamos louvar nosso Deus através da oração. Maravilhoso Deus que estás no céu, muito obrigado por esse momento no qual estamos. Que o Espírito Santo venha falar em minha vida e na vida de cada pessoa aqui, neste evento, nesse Drive Church, mas também nossos irmãos e amigos que também estão assistindo no Facebook, no YouTube. Que Deus os abençoe e nos ilumine em nome de Jesus. Amém. Amém. Testemunha cativante e o poder do testemunho pessoal. Eu já vi, você deve ter ouvido uma frase que diz: o seu comportamento fala tão alto que mal posso ouvir a sua voz. Ou seja, a prática
ela fala mais alto que simplesmente a voz. Testemunha cativante. Você já, neste momento, começa a pensar e lembrar daquelas pessoas que, quando vai contar algo que acontece com ela, ela realmente empolga. Ela não só empolga e empolga você e outras pessoas. Ela não se contém. E aquilo lá mexe com a gente. Seja qual aspecto da sua vida. Seja talvez você, puxa, eu emagreci. Né? Eu tinha 25 quilos, agora estou menos 25 quilos, estou mais saudável. E ele começa a contar e essa pessoa, essa mulher começa a cantar. Mas também, eu vou chamar aqui meu filho para complementar aqui uma situação. Tem algo que eu vejo toda vez quando eu vou pedalar com ele, e sempre quando eu tenho alguma pessoa que, eu estou com dificuldade de pedalar, eu não gosto muito disso não. E ele fala uma coisa que as pessoas ficam assim um pouco admiradas e fica meio empolgante, né, o que ele fala. Eu falo, eu e meu filho tivemos no Brejo Alegre, e quantos quilômetros você pedalou, meu filho? 50. E ele fala assim com bastante alegria e orgulho. Foi fácil, meu filho? Nunca. Não foi fácil. Mas chegou? Chegou. Chegou? Por causa do meu pai e os amigos dele. Que motivaram. E ele conta com uma empolgação, sempre isso, quando ele vê uma pessoa, né? Principalmente esse pessoal que pedala bastante, aí ele fala, eu andei quantos quilômetros? 50. 50 quilômetros com a bicicletinha de aro 24, né? É. A experiência foi legal? Foi. Recomenda ou não? Recomendo. E quem não fez nenhum quilômetro, será que dá para fazer? Não precisa fazer 50, mas pode fazer 30, né? Pode fazer 30, 20, e você vai, 1 quilômetro, depois 10, depois 20. É possível chegar então? Então andar de bike é tranquilo, então. Dá pra todo mundo fazer. É, mas você tem que fazer bastante pra andar. Legal, olha a participação do meu filho aqui. Obrigado, filhão. Deus abençoe. Eu vou falar para vocês, viu, meus amigos? Eu detestava andar de bike. Mas aí eu tive que tomar gosto para incentivar ele, né? Agora, vocês percebem uma coisa, que para fazer 50 quilômetros, precisou fazer 5. Ou fazer 1, fazer 5, fazer 10, fazer 20, fazer 30, até chegar nesses 50, com uma criança de 10 anos, uma bike de aro 24. Eu não sei se você se empolgou como eu me empolguei, mas as pessoas têm sido empolgadas e têm feito um pouquinho de bike por causa desses 50 quilômetros do Aleph. Quando temos um relacionamento genuíno e pleno com Jesus, desejamos testemunhar do amor. Então, se você consegue ser cativante e, ao falar o seu testemunho pessoal, que você emagreceu, que você faz exercício físico, te deu um resultado de saúde e tem te dado resultados, por que não o resultado quando se trata do que Cristo tem feito em sua vida? Amém? O verso para memorizar fala, nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Atos 4, 20, né? Eu sei que todos vocês devem admirar grandes evangelismos. Tem muitos evangelistas da nossa igreja, entre outras igrejas, que fecham estádios gigantescos e lá começam a falar de Jesus e para 30, para 40, 50 mil pessoas ou mais. Mas será que somente nessas grandes multidões com eloquência, com oratória, que podemos pregar e testemunhar? Sim ou não? Quem diz sim, uma buzina, e duas buzinas. Não. Não, exatamente. Muito bem. Todos podemos desenvolver e partilhar o amor de forma individual. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque há um poder em comum no testemunho pessoal. Poder em comum no testemunho pessoal, do que você vivenciou, do que você passou. E a pessoa vai ver pelo seu comportamento no dia a dia, não só num grande estádio, numa grande igreja, num grande lugar. Segundo, é difícil argumentar contra uma experiência pessoal.
as pessoas podem debater interpretações bíblicas, porque você domina a teologia, né? Ou podem até zombar da religião. No entanto, até os céticos são impactados quando alguém diz: eu estava repleto de culpa, mas agora com Cristo eu tenho paz. Entende? Como que o testemunho pessoal fala mais alto do que a voz? Claro que em grandes eventos, Deus usa em todos os aspectos, em todos os lugares. Mas eu falo para aqueles que dizem: eu não consigo falar em púlpito. Mas quem disse que você precisa falar só em púlpito? Agora temos púlpito ou não? Aqui nesse caso, aqui no Drive Church, mas não tem igreja mais aberta. Mas temos o smartphone. Nossa, já caiu umas 5 vezes, né? A persistência vai levando ao resultado. E aí, meus queridos, nenhum argumento, embora lógico, necessariamente abrandará corações endurecidos. Ou seja, você desenvolver uma tese, explicar e fundamentar, mas sim, como que você vive a sua vida e o que Deus tem feito na sua vida. 2, é maravilhoso o amor de Deus que abranda e subjuga os corações. 3, o evangelho só é eficaz quando proclamado por corações entusiasmados e lábios eloquentes capacitados por Deus. E 4, é importante compartilhar, mas é também importante proclamar a libertação da culpa, compartilhar a paz, o perdão e contar da esperança e alegria que encontramos em Jesus. Amém? A testemunha de Cristo não é falar a respeito dele, mas ter um relacionamento pessoal com ele, e trata-se de falar não apenas do que ele fez, mas do que ele faz em nós. Por que que o humor? Vou fazer algumas perguntinhas para você pensar, tá? Eu fiz uma síntese da lição, né, das partes de todos os dias. Não dá para falar toda a lição como fazemos na escola sabatina, mas para você pensar. E essas perguntas, naturalmente, você não consegue responder para mim, eu posso talvez escutar, mas você comente com seu esposo, seu filho do lado e tente dar respostas. Por que o mundo precisa desesperadamente do testemunho do cristão? Por quê? Será que neste momento as pessoas têm precisado do seu testemunho para o crescimento, para vencer esse momento tão difícil? A vivência e a experiência, minha resposta pessoal, vai falar mais alto, vai ajudar pessoas, vai beneficiar pessoas, vai salvar pessoas, vai trazer paz para as pessoas, vai trazer motivação para as pessoas, vai trazer libertação da culpa, vai trazer salvação. Porque foi muito mais benéfico para o ex-demoniado ficar em sua cidade como testemunha do que ele houvesse partido junto com Jesus? Como vemos lá em Marcos 7,31, de 8 a 21. Jesus visitou novamente essa região. Depois de vários meses, dessa vez a cidade estava preparada para recebê-lo em virtude do testemunho do homem. E ficou bem claro também que naquele contexto daquela época as pessoas estavam o quê? Estavam com a vida espiritual fracassada, fria. E Jesus então cura aquele homem e ele testemunha. Sabe você que é pescador, né? Que gosta de pescar. Eu não pesco, é difícil, raramente. Há poucos tempos nós fomos pescar. Mas antes de você pescar, o que você faz? Claro que você leva toda a sua tralha, né? Mas você ceva lá na água assim, joga milho, ou enfim, joga alguma coisa para atrair os peixes, né? E depois você então começa, o farelo que fala, depois você começa a pescar. Exatamente foi isso que foi feito nessa época, com a cura do endemoniado, e ele então começou a falar do que Deus fez na vida dele, como transformou o seu coração. E quando Jesus voltou,
Então toda a região viu esse grande milagre. E a pergunta que eu faço aqui nesta manhã: qual o milagre que Deus tem feito em sua vida que você tem falado para as pessoas saberem? Ou qual o milagre que Deus fez na sua vida que você não tem contado para as pessoas? Domingo aqui diz que o que significa para você o fato de que o primeiro missionário enviado por Jesus para dar testemunho dele foi ex-endemoniado? Lá tem uma notinha de Desejado de Todas as Nações, página 340. Deus muitas vezes usam improváveis testemunhas, a quais são transformadas por sua graça, para fazer diferença no mundo. Amém? Amém? Para fazer a diferença no mundo. Preciso viajar do outro lado do mundo para fazer diferença? Preciso viajar a outro estado e cidade para fazer diferença? Não, aonde você estiver, no seu mundo do trabalho, no seu mundo da faculdade, no seu mundo da sua casa, no mundo da sua vizinhança. Desde sempre fica bem claro que o mundo está sofrendo e precisa de você, precisa do seu testemunho. Uma notinha que eu vi aqui em terça-feira interessante, quando nós lemos Atos 4, 13 a 20, qual era a maior, e uma perguntinha, qual a maior evidência de que os discípulos haviam estado com Cristo? Por que eles não podiam ficar calados? O que pode estar faltando na vida dos cristãos que não têm o mesmo desejo de testemunhar? Vamos falar assim, uma palavrinha, a primeira pergunta: qual era a maior evidência que os discípulos haviam estado com Cristo? É a vivência. É o tempo que viveu com Cristo ali, conhecendo o amor de Cristo, a salvação, a eternidade. E a resposta para a segunda pergunta: por que eles não podiam ficar calados? Porque teve uma experiência maravilhosa com Deus. E a terceira, talvez, e por que que está faltando em nossa vida como cristão, que não temos o desejo de testemunhar? O que está, eu faço essa pergunta aqui para cada um de nós, e você que tem ouvido e que está assistindo também. Você deve ter tantas experiências maravilhosas e está tudo guardadinho aqui, só para você. Você já pensou quanto que você faria de bem na vida de uma pessoa que pudesse ouvir o que você passou? Das experiências que transformaram a sua vida, de superação espiritual, de superação talvez no aspecto mental, ou no aspecto físico, ou no aspecto espiritual para o seu crescimento. A ação e a prática é tão importante quanto falar. Na quarta, aqui fala, qual é a relação entre conhecer e compartilhar, ou partilhar de Cristo? Por que conhecer Jesus pessoalmente é tão especial para podermos testemunhar dele? Eu fiz uma resposta: quando você conhece, sabe falar dele. Quando você conhece, você sabe falar dele. Eu fico vendo, você começa a pensar agora, o que você, das coisas que você mais gosta de forma secular, vamos falar assim, do mundo do cristianismo. Você gosta de certo carro, você gosta de certo time, você gosta de certo cantor. Quando você gosta, você fala com a pessoa assim de forma entusiasmada, porque você conhece aquele determinado time e sabe o quanto que ele é campeão, quantos troféus, ganhou estadual, ganhou mundial e tudo mais. E quando você fala aquele carro porque a mecânica dele é assim, é barata, é econômica, você fala e você motiva as pessoas naquilo que você defende. Mas você já pensou, meu irmão, meu amigo, todo esse entusiasmo e de toda essa vivência do que você conhece, pudesse falar assim do que você conhece de Cristo? Será que as pessoas não passariam para o seu time, o time de Cristo? Será que quando você fala
tão bem daquele carro, que ele é bom, excelente, e que se você transportar isso, olha, de como que Cristo fez bem para a sua vida, e que você vai viajar não de carro, mas você vai viajar para a eternidade. Sabe, meus amigos, quando você conhece a Cristo, você não se contém naquele espaço, naqueles detalhes somente seculares. Você quer saber do sobrenatural. Você quer mostrar o sobrenatural para as pessoas. O que é o sobrenatural? De que Deus fez na sua vida e fará. Amém? Ellen White diz: como se eles, uma vez que descobriram algo sobre religião, não precisassem ser convertidos diariamente, mas devemos todos os dias, cada um de nós, ser convertidos, até mesmo nós que julgamos ser totalmente convertidos. Nós, quando queremos converter ou convencer as pessoas do que nós gostamos, do que é bom para nós, ou a casa, ou um carro, ou um esporte e tudo mais, devemos falar todos os dias de Cristo e também nos converter diariamente do que acreditamos. Eu dei uma pinceladinha também na quinta-feira. Veja lá onde está em Atos 26, de 1 a 3, 13, 15, 24 e 29. Alguns trechos da defesa de Paulo perante o rei Agripa. Em sua opinião, por que o rei agiu daquela maneira na resposta com Paulo? O que Paulo estava tentando fazer? E o que mais impressiona você na história, que a lição e que podemos extrair desta situação? Sabe, Paulo, quando eu fico imaginando e voltando a mais de 2000 anos atrás, ou 2000 anos atrás, diante ali do rei, quando ele foi então indagado e ao conversar com o rei, o que você poderia ver em Paulo lá? Coragem, certeza, confiança. E Paulo, você sabe o que ele tinha diferente de Agripa? Paulo estava cheio, transbordando de Cristo em sua vida. E rei Agripa, o ímpio, estava o quê? Vazio. Você estando vazio, você consegue encher alguém? Você só vai encher se você estiver cheio, transbordando. Se você estiver vazio, se tornará vazio a pessoa que estiver do seu lado. Rei Agripa estava vazio, Paulo estava cheio. E se Paulo estivesse vazio, qual será? Talvez a mensagem que estaríamos falando sobre Paulo seria um resultado totalmente diferente de hoje. O testemunho de Paulo estava cheio, como Jesus tinha transformado a sua vida e teve um impacto poderoso em uma pessoa e um rei ímpio. Como diz aqui o título, testemunhas cativantes e o poder do testemunho pessoal. Aqui diz que é pessoal. Paulo teve uma experiência pessoal em sua vida e transmitiu isso para o rei. Amigos, diga qual o seu significado mais profundo. Por mais importante que seja a doutrina correta, ela não substitui uma vida transformada pela graça. Amém? Porque a conversão não pode ser apenas um ponto do passado, mas um filme, uma experiência contínua. Sabe, se você assistiu algum tipo de série que você se identificou, né? Tem algumas séries que na televisão, na Netflix mostra, tem documentários ali, vai uma temporada, 2 temporadas, 3, 4, parece que não acaba nunca, né? Não deve ser só um momento, um filme em sua vida simples, mas
uma série de várias temporadas e vários episódios, talvez eternos, ou até Jesus voltar. Com essa vida, essa vivência, Vamos continuar então a nossa adoração com a música Permaneça em Mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Amém. Vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração. Maravilhoso Deus, mais uma vez, graça te damos, porque a tua bondade, a tua graça nos permitiu estar aqui mais uma vez. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te adoramos agora, através do nosso dízimo, das nossas ofertas, e que essas venham fazer assim a tua vontade, Senhor, que o Senhor possa receber, e assim seja feita a vossa vontade. E abençoe cada filho teu aqui, cada ganho, cada trabalho, e que a tua palavra seja espalhada por esse mundo. Em nome de Jesus te agradecemos, amém. Bom sábado a todos.
Quem está feliz, diz aquele amém com buzina aí para mim. Amém, amém. Louvado seja Deus. Irmãos, olha, a gente percebe o quanto o tempo tem sido importante nesses momentos de pandemia. Hoje, por exemplo, aqui nesse local, o tempo ele é extremamente importante, portanto a gente não pode delongar muita coisa, a gente tem que ir direto ao assunto para que a gente passe a mensagem que Deus quer que a gente passe e a gente, quem está aqui, os outros recebam a mensagem e a gente então vá para casa cheio do Espírito Santo. Hoje nós vamos estar falando a respeito de maturidade. É um assunto extremamente importante nas nossas vidas, mas existe dois tipos de maturidade, viu, irmãos? A gente vai estar falando a respeito desses dois tipos hoje. Fecha seus olhos e vamos orar mais uma vez. Bom Deus e Pai Todo-Poderoso, te pedimos que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor nos dê entendimento para a palavra que vem da Tua mensagem nesta manhã, Senhor. Que nós possamos compreender tudo isso que estamos vivendo e que a mensagem de hoje, Senhor, ela possa fazer mudança nas nossas vidas, te pedimos em nome de Jesus, amém. Abra suas Bíblias aí, os iPods, os smartphones aí, no Evangelho de João, no capítulo 3, irmãos. Vamos começar aí com o versículo 1, a gente vai avançar aí até o 6, talvez o 7. Aqui, na minha versão, fala assim, olha: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos parar por aqui e vamos fazer um breve comentário a respeito dessa leitura que fizemos. Irmãos, maturidade. Vamos analisar um pouquinho a respeito de Nicodemos. Nicodemos era maduro, extremamente maduro. Por quê? Era um doutor, sabe? Homem de muita projeção na época dele. Dotado de muitos talentos. E então ele, mesmo tendo todos esses talentos e toda essa condição intelectual que era própria dele, ele se sentiu impressionado com as lições de um simples nazareno. Tendo posição de príncipe naquela época, Nicodemos viu a autoridade de Cristo ao lidar com os sacerdotes. Inclusive, ele próprio, Nicodemos, aconselhou os membros do Sinédrio a usar de cautela ao lidar com Jesus. Ele ouvira falar de Jesus através das profecias messiânicas. Havia visto Jesus agir com os vendedores ao redor do templo. Ele presenciou Jesus fazendo milagres e curas. Ele estava convencido de que aquele nazareno era o Messias. Vocês perceberam na conversa de Jesus com Nicodemos que Nicodemos, ele, sabe, apesar de todo o conhecimento que ele achava que tinha a respeito de Jesus, ele se sentiu meio constrangido de falar com Jesus. Por quê? Ele escolheu a calada da noite, né, a escuridão, para ir lá ter com Jesus. E ele foi lá à noite falar com o mestre. Ele não queria ser visto como uma pessoa desclassificada, que era, para as outras pessoas que entendiam um pouco menos, o que Jesus era. Era uma pessoa desclassificada, de onde ele vinha, com quem ele andava. Imagina, se alguém visse o doutor Nicodemos falando com um marginalizado. Imagina só. Obrigado.
mesmo reconhecendo que aquele nazareno falava da parte de Deus, ele foi lá à noite se escondendo. E nós notamos então no diálogo que Jesus, logo nas primeiras palavras, coloca em xeque todo o conhecimento de Nicodemos. Jesus, ele estabelece no diálogo que ele teve com Nicodemos um paralelo entre o nascer da carne e o nascer do Espírito. E esse paralelo, irmãos, muitas vezes a gente não reconhece nas nossas ações. Às vezes a gente compreende, mas quando vai agir, não age com a nossa compreensão. O nascer da carne não depende de nós. Nós simplesmente nascemos, sabe? Pelo poder de Deus. Agora, o nascer do Espírito é diferente. Existem pessoas com 40, 50, 60 anos de idade e que são ainda uns bebês espirituais. Sabe? E nós olhamos para as pessoas e lidamos com elas com a idade física. É com a idade física que nós olhamos. Nós olhamos a cor dos cabelos, o porte físico, a maneira como a pessoa age, o que ela tem condição de fazer fisicamente. É assim que nós lidamos com elas. E nós que dizemos ser cristãos, temos que mudar essa maneira de lidar com as pessoas. Não é unicamente com a condição física. Nós não dizemos que somos cristãos, temos que lidar com as pessoas não com a idade cronológica, mas com a idade espiritual que cada um possui. Percebe? Aí a gente cobra das pessoas o que elas apontam e apresentam da idade cronológica. E esquecemos que muitas vezes a idade cronológica não quer dizer nada numa vida cristã. E aí a gente, nessa situação de lidar com a idade cronológica da pessoa e esquecer de lidar com a idade espiritual, a gente comete uma série de lapsos. E nesses lapsos a gente, às vezes, condena as pessoas. Nessas situações de analisar a idade cronológica e não ter a sensibilidade para reconhecer a idade espiritual, a gente lida no sentido contrário do que Jesus tem nos ensinado. Como que Jesus lidou com Nicodemos, um doutor da lei? Ele lidou com Nicodemos como se ele fosse um recém-nascido. Não foi isso que ele disse? Ele não tinha nem nascido ainda. Jesus olhou para Nicodemos e falou assim: você nem nasceu. Você precisa nascer. E às vezes a gente está dentro da igreja, irmãos, e tem pessoas que estão dentro da igreja há 10 anos, 11, 12, 30 anos e ainda precisa nascer espiritualmente. Ainda precisa nascer espiritualmente. Nicodemos estava com o templo, com as pessoas do templo, e não tinha nascido espiritualmente ainda. Se a gente for avançar e a gente querer falar mais a respeito dos personagens bíblicos, nós vamos ter uma série deles. Poderíamos pegar o exemplo mais clássico, o homem que mais escreveu no Novo Testamento, Paulo, por exemplo, era um bebê espiritual. E olha, era extremamente conhecedor de tudo. E, no entanto, espiritualmente não tinha nascido ainda. Pergunta, irmãos, como que você é espiritualmente? Qual a sua idade espiritual? Não sei quantos anos você tem, mas você precisa saber, como cristão, que idade espiritual que você possui. Você precisa saber também, olhando com mais sensibilidade para o seu irmão, que às vezes comete uma série de lapsos, que idade espiritual que ele possui. Irmãos, nós somos pessoas diferentes umas das outras. Não podemos lidar com todo mundo da mesma forma. Às vezes, nós olhamos para as pessoas e já julgamos, sem ter a sensibilidade de olhar qual a idade espiritual que ela possui. Não dá para cobrar, irmãos, de uma criança o que se cobra de um adulto, falando espiritualmente. Não dá. E aí a gente, só porque a pessoa tem X anos de igreja, X anos de cristianismo, a gente quer cobrar delas. Quando, na verdade, o tempo espiritual dela ainda não chegou para ela. Sabe? Tem pessoas, eu tenho visto, já ouvi pastores conhecidíssimos dizendo: olha, só depois de
tantos anos de evangelho foi que eu tive um real encontro com Cristo. Foi ali que começou a vida espiritual. Quando a gente tem um encontro real com o nosso Salvador. O que podemos fazer, irmãos, com isso? Eu não sei a resposta. Sinceramente, eu não sei. Estudar a Bíblia, irmãos, existem ateus que conhecem mais a Bíblia do que todos nós juntos, mas não nasceram espiritualmente. Então, não é o suficiente, talvez. Mas, veja, tem pessoas, irmãos, que se batizam e com 2 anos têm uma idade superior do que alguém que já tem 20, 30 anos de igreja. É assim, é desse jeito. O amadurecimento, irmãos, para alguns vem rápido, espiritualmente falando, mas para outros demora um pouco mais. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque no lidar com o nosso semelhante, se a gente não tiver essa percepção do momento espiritual, da idade espiritual que ele tem, nós podemos cometer muitos erros. Muitos. E talvez erros que possam afastar as pessoas ao invés de aproximá-las de Cristo. Olha, a maturidade espiritual ela acontece quando nós temos aquele encontro que eu disse com o nosso Salvador. E como que a gente consegue ter esse encontro com o nosso Salvador? Irmãos, existe a pessoa do Espírito Santo que atua a partir do momento que Jesus foi ao céu. E aí a gente precisa de ter essa convivência com o Espírito Santo para que ele nos possibilite essa condição de termos um encontro com o nosso Salvador. Olha, tempo de batismo, irmãos. Conhecimento teológico, sabe? Idade cronológica não define a nossa idade espiritual. A nossa idade espiritual, ela é definida com a nossa convivência com o nosso Salvador, com o reconhecimento com o nosso Salvador. E nesse momento, irmãos, que a gente está passando, eu havia prometido que não ia falar nada, comentar nada daquilo que já é visto, sabe? Nós não temos necessidade muita de ficar falando a respeito de pandemia, essas coisas, porque tá aí, estamos todos vendo e vivenciando tudo isso, né? Talvez um futuro possa nos lembrar de todo esse momento que estamos passando, mas veja, irmãos, por favor, entenda. Nós estamos vivendo momentos limiares. Por isso que eu disse no início da minha fala, o nosso tempo, ele é extremamente importante hoje. Não desperdice o seu tempo, irmão. Procure achar o seu ponto de equilíbrio espiritual. Faça votos para que você tenha um real encontro com o nosso Salvador. Talvez você esteja falando com alguém que ainda nem nasceu espiritualmente ainda. Mas você está aqui, sabe? E você está ouvindo hoje. Esse é o momento de você buscar esse nascimento espiritual. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão muito mais avançadas do que talvez eu, do que um outro aí, que já atingiu lá aquele nascimento espiritual. Mas entenda e não esqueça, nascimento espiritual é totalmente diferente de nascimento cronológico. A idade espiritual, irmãos, ela é extremamente importante para quem não quer contar a idade lá na eternidade. A idade espiritual, ela é extremamente importante hoje, para você que não quer contar os anos na eternidade. Eu termino por aqui, nós vamos ter uma mensagem musical para a gente encerrar o culto dessa manhã. E eu agradeço muito por você ter saído da tua casa e ter vindo até aqui. Que Deus seja louvado.
sabes bem que Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. E o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, ó meu Senhor. Cobre-me com tua mão, com teu poder, vem me esconder. Descansarei, descansarei, eu sei que tu és Deus, eu sei que tu és Deus. Descansarei, descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, ó vem, Senhor. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém? Amém. Podemos descansar sobre os braços de Jesus. Não importa a tempestade, nós podemos descansar. Louvado seja Deus. E eu agradeço a Deus, depois de 2 meses, poder estar aqui com você. Louvado seja Deus, obrigado por suas orações. Continue orando, ainda estou no processo de recuperação. Quero orar com você para encerrar o culto desta manhã. Mas antes de orar, eu quero dizer para você que tem sido uma bênção esse rodízio de irmãos e das várias igrejas.
pregando, passando a lição, fazendo louvor. E você vai receber uma ligação e sendo convidado a passar a lição aqui, a pregar aqui, a cantar aqui. Que Deus abençoe você. Vamos fechar os olhos e vamos orar nesse momento. Amantíssimo Pai, louvado seja o teu nome. Não importa o problema que estejamos vivendo, agradecemos o Santo Espírito por cuidar de nós e nos levar à maturidade espiritual. Mesmo em meio a dificuldades, o Senhor nos ensina a falar e testemunhar do amor de Cristo Jesus. E podemos descansar sobre as suas mãos. Leva-nos para casa, dê-nos um bom restante de sábado e uma abençoada semana. Não podemos esquecer do irmão Toninho, que está ali no leito do hospital. Que o Senhor esteja com a sua família, que o Senhor esteja cuidando dele. Perdoa nossos pecados, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Bom sábado, uma boa semana e bom revê-los. Vamos entoar hinos de louvor ao eterno Deus da criação. Possamos ter